Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre qual é a grande vantagem, o grande lucro, a grande sacada da nossa vida, qual é a grande oportunidade, qual é a grande chance da nossa vida, qual é o legado que nós vamos deixar. O apóstolo Paulo, quando escreve ao seu jovem discípulo Timóteo, na primeira epístola aos Timóteos, capítulo 6, versículo 3 em diante, ele tem uma ideia e uma noção bem madura, bem sólida, bem consistente, para eu e você nortearmos o propósito de todo o recurso, de toda a habilidade e de todo o exercício praticado na nossa existência aqui na Terra. O apóstolo Paulo ele começa falando de um grupo de pessoas que querem tirar vantagem da piedade e que Timóteo se afaste desse tipo de ministro, e ao mesmo tempo ele apresenta a vantagem, o coeficiente de colheita, de produtividade, de resultados extraordinários. Ele também fala da grande vantagem de fazer as coisas de forma piedosa, mas ele nos estimula a desenvolver uma cultura de satisfação, uma cultura de contentamento, que gera muita dificuldade na mente dos religiosos. Ora, é a fé que precisa ser estimulada para você ir mais longe, ora é uma acomodação passiva que a religião anestesia e tira a perspectiva, tira o senso proativo de futuro e de planejamento estratégico. Como encontrar esse equilíbrio? O apóstolo Paulo tinha esse equilíbrio e ele deixa bem claro no versículo 3 do capítulo 6 de 1 Timóteo as seguintes palavras: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, guarde essa palavra, teologia segundo a piedade. Este cara é arrogante e nada compreende, todavia delira em questões de controvérsia acerca da palavra de Deus. Dessa atitude brotam as invejas, as brigas, as difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Ele está falando de uma categoria de ministros que acham que a piedade, amor ao próximo, ajudar o próximo, contribuição, a oferta, a doação é fonte de lucro. Aí o versículo seguinte ele arrepia, ele assusta. Ele diz o versículo 6, e de fato a piedade acompanha a alegria espiritual. É grande fonte de lucro, sim, Senhor. Essa é a versão King James que eu estou lendo. O versículo seguinte, o 6, ainda da versão Almeida Corrigida Fiel, diz: mas é grande ganho a piedade com o contentamento. Na Revista Corrigida Fiel aparece a palavra contentamento, satisfação. Ficarmos satisfeitos, ficarmos contentes com o que adquirimos e do que conquistamos em Deus até aqui. Não perder a fome, a sede, a paixão, a intensidade, o planejamento estratégico de ir mais longe, de conquistar novas platôs desta montanha de intimidade, de comunhão e de provisão financeira aqui na Terra, mas sempre cultivarmos uma atmosfera de satisfação, uma atmosfera de contentamento, porque se a sua alma nunca fica saciada, se você demonstra para Deus que tem uma alma insaciável, você revela e você expressa o espírito das duas sanguessugas, me dá, uma chupa a outra e no fundo não serve a nada e não serve a ninguém, não serve a um propósito maior do que a sua existência ou o seu próprio umbigo, a sua própria família, a sua própria necessidade. É esse propósito maior que o apóstolo Paulo vai narrar ao seu discípulo Timóteo nos versículos seguintes. Mas existe uma frase assustadora aqui. No versículo 4 ele diz: esse camarada que quer tirar vantagem da piedade é arrogante, não entende de nada, não sabe das coisas. Quando eu estive em Angola pregando, entre os pastores mais antigos da igreja angolana, e surgem alguns críticos teológicos, eles dizem: Becker, não se preocupa com esse pastor aí, com esse doutor da lei, com esse teólogo que está escrevendo um blog, que está publicando no Facebook contra a escola de ativação profética. Esse ministro do evangelho aí não entende de nada, ele é arrogante, ele é briguento, ele é chato, ele não tem um ministério frutífero, ele não tem uma igreja com almas para apresentar diante de Deus. Ele apenas fica no campo das ideias, da filosofia, da oratória, da retórica. Ele impõe as mãos e ninguém é curado. Ele impõe as mãos e demônio nenhum se manifesta, é expulso. Esse pastor aí não sabe explicar nem por onde a galinha mija.
Foi essa expressão que o pastor falou. Eu até me assustei, porque ele era assim um teólogo, um pastor de várias igrejas, né? Estava nos recebendo para ministrar. Ele usou essa expressão, mija, urina. Esse pastor aí que está criticando a escola de ativação profética, ele não sabe nem explicar, ele não entende de nada por onde é que a galinha urina. Não sei se você sabe explicar por onde é que a galinha mija. Mas essa expressão do pastor angolano ficou firme na minha mente. E é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Esses caras têm uma característica, ele dá uma narrativa aqui de vários comportamentos, frutos de alguém baseado em uma doutrina confusa, em uma manipulação de piedade, em uma manipulação de oferta, em uma manipulação de assistencialismo, de ajuda ou de amor ao próximo. Essa piedade confusa, manipuladora, eles querem tomar para si como uma fonte de lucro. E eles estão com a energia errada. Aí o apóstolo Paulo arremata dizendo, de fato, dá muito lucro, mas para fazer a coisa certa, muito lucro, multiplica abundantemente mais na vida de quem semeia, ele obtém o resultado disso, mas tem que ter a raiz motivacional certa. O propósito tem que ser muito mais do que você ostentar e suprir o teu complexo de inferioridade e a tua baixa autoestima. O propósito tem que ser o reino de Deus, ganhar almas, o estabelecimento de igrejas como embaixadas do reino, a expansão do reino, o serviço social, suprir o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro que peregrina em terra estranha. Fazer aquilo que Deus te mandou fazer para expressar e comunicar Cristo ressurreto em nós, sobre nós e através de nós. Essa tradução Almeida Corrigida Fiel traduz o versículo 6 de Timóteo 6, né? Mas grande ganho a piedade com contentamento. Mas é grande o ganho da piedade com satisfação na sua alma. A versão King James, de fato, a piedade acompanhada de muita alegria é grande fonte de lucro, grande fonte de vantagem, grande fonte de resultados na vida pessoal de quem consegue cultivar essa atmosfera de alegria, de satisfação, de contentamento com aquilo que Deus já proveu até agora. Ele consegue dar um próximo salto para aquilo que Deus ainda haverá de prover. Se você tem muita coisa ou tem pouca coisa, mas você não consegue cultivar essa satisfação, esse contentamento, você vai cair numa imaturidade de comparações, de inveja, de ciúme com o que o outro conquistou, com o que o outro comprou, com o que o outro tem, com o que o outro recebeu de herança e você não recebeu de herança. Pronto, você entra num caminho de inveja, de ciúme, de narrativas meio que teologia socialista confusa, de querer tomar do outro porque você não tem. Errado. Cultive uma atmosfera de adoração, de gratidão, de felicidade com o pouco que você tem. E isso te qualifica e te habilita para saltar um próximo degrau, um próximo platô de provisão financeira. Eu vejo os irmãos em Angola trazendo ofertas de ovo que a galinha colocou naquele dia no culto. Eu não preciso desse ovo, mas se eu não receber esse ovo, não vai haver um código de energia financeira e multiplicação na vida deles. Então muitas vezes nós recebemos a oferta e no dia seguinte nós devolvemos a oferta para eles. Mas é um princípio do mundo espiritual que Deus estabeleceu, que quando o sacerdote recebe e te abençoa, aquilo multiplica 30, 60, 100 vezes por um. O apóstolo Paulo está dizendo com bastante clareza na versão King James, de fato a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro. A revista Corrigida Fiel, mas é grande ganho a piedade com contentamento, com satisfação. Qual a diferença entre ser um cristão acomodado, passivo, religioso, preguiçoso, incrédulo, duvidoso, que transfere para Deus a responsabilidade daquilo que Deus nos comissionou a fazermos, cheios do poder dele aqui na terra, e um cristão que está contente, que está satisfeito? É que um tem a alegria daquilo que já conquistou, foi fiel no pouco e Deus o colocou sobre o platô de provisão financeira que ele tem hoje, e isso qualifica para ficar nesse platô alguns meses, alguns anos e depois dar um salto para um próximo degrau, para um próximo nível de produtividade, de multiplicação, de administração de recursos. Não sei se você tem autoridade sobre 5 dígitos, sobre 6 dígitos, não sei se você tem uma autoridade espiritual e administrativa sobre 8 dígitos, sobre 9 dígitos. Eu sei que existem muitas pessoas ímpias que possuem muito dinheiro. E isso não quer dizer que esse dinheiro gere paz, satisfação e contentamento na alma deles.
É perfeitamente possível você estar na igreja, ter muito dinheiro e não ter paz, ter demônios roubando a tua alegria. Adultérios, manipulação, estupro, roubo, assalto, sequestro, muitas coisas abomináveis. Eu quero falar para você de uma energia que multiplica e que dá paz. Para isso acontecer, você tem que entender o propósito. O propósito é mais importante do que a quantidade. Enquanto você usar a teologia de prosperidade para ostentação, você vai prosperar, porque a fé ela não tem ética, a fé ela não tem caráter, a fé ela não tem moralismo religioso. A fé é a fé, aquilo que você crê, visualiza, fala, manifesta. Mas se você fazer isso com a raiz motivacional errado, vai ter o resultado errado também. Existe uma prosperidade que o livro do Provérbios nos fala que não acrescenta dores. Talvez você conheça a prosperidade que acrescenta os recursos financeiros, mas te traz dores e te rouba a paz. Isso pode ser ímpio e pode ser homens e mulheres frequentadores de igreja, não importa. O dinheiro não tem caráter, o dinheiro não tem personalidade, o dinheiro não tem espírito, o dinheiro ele é neutro, ele é nulo. Mas quando o dinheiro vai na mão de um pedófilo, ele absorve o propósito da pedofilia. Quando o dinheiro e a energia financeira caem na mão de um traficante, de um sequestrador, de um estuprador, ele passa a absorver o espírito de quem o tem nas mãos. Quem tem o dinheiro contamina o dinheiro com um caráter, determina a personalidade e determina o propósito e o destino para que esse dinheiro vai ser usado. Se o recurso financeiro cair na mão de um homem apaixonado por órfãos, por mendigos, por crianças, por necessitados, por abandonados, por miseráveis, e genuinamente no coração dele, ele quer ver Jesus revelado, Jesus manifesto a essas pessoas, porque só através da fé em Jesus o assistencialismo deixa de ser assistencialismo. A caridade deixa de ser caridade e se torna poder de Deus para transformar aquela vida. Senão você vai ter que dar caridade a vida inteira. Mas a caridade misturada com o Espírito Santo e o poder de Deus traz para aquele dinheiro, para aquela comida, para aquele remédio, para aquele treinamento, para aquele curso profissionalizante gratuito que você disponibilizou para a comunidade, traz o espírito de quem tem esse dinheiro na sua mão. Deus precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo e cheios de recursos financeiros para descontaminar a sociedade, para influenciar com o Espírito Santo de Deus, com os valores do reino de Deus, com o caráter de Jesus, esse dinheiro. O dinheiro pode absorver, sim, os recursos financeiros, o caráter, a personalidade, o Espírito de Jesus. E nem sempre o religioso que administra muito dinheiro tem o Espírito de Jesus. Ele fala de Jesus, ele está descrito aqui nessa parte inicial do bloco que o apóstolo Paulo aconselha a Timóteo, em que ele é um cara que se utiliza da piedade para obter lucro, mas tem todos esses defeitos e pontos negativos que Paulo descreve. Depois ele começa a falar agora do que nós temos que fazer, qual o propósito e como mentorear pessoas milionárias a se tornar mais milionárias ainda. Trocando o propósito. Talvez até hoje você trabalhou para se autoafirmar. Talvez até hoje você guardou dinheiro para nunca mais passar fome, porque na adolescência ou na infância você passou muita fome. Talvez você até hoje viveu escravo do dinheiro e serviu a mamão para um propósito de autossuficiência e suprir a sua baixa autoestima e seu complexo de inferioridade. Talvez até hoje o teu dinheiro foi para prostituta, foi para cocaína, para heroína. Talvez até hoje o teu dinheiro foi para a vaidade, a futilidade ou a ambição pessoal. Eu quero te dar um propósito maior para você adquirir infinitamente mais lucro, contanto que você esteja disposto a aplicar no reino de Deus e na manifestação da sua justiça. A obra é de Deus, mas a obra precisa de um CPF para assinar o aluguel aqui na terra, para comprar um terreno aqui na terra, para comprar tijolos, argamassa e construir um galpão aqui na terra. Seja um albergue para mendigos, seja uma igreja para adoradores, seja um orfanato para crianças, seja um hospital para cancerígenos, não importa. A obra é de Deus, mas o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo precisa de alguém para assinar, de alguém para abrir uma conta bancária, alguém para pagar, alguém para receber, alguém para administrar, alguém para gerir, alguém para corrigir, alguém para puxar a orelha e dizer: está gastando muito detergente, está gastando e desperdiçando muita comida. Vamos aperfeiçoar com excelência o serviço comunitário em nosso meio. O espírito do administrador influencia o dinheiro. Se você põe 1 milhão na mão do traficante, ele pega o propósito e o espírito do traficante. Se você põe esse dinheiro na mão de um homem de Deus,
realmente comprometido com a comunidade, em fazer o social, em pregar o evangelho, em curar enfermos, em expulsar demônios, em fazer com que as pessoas batizem e com o Espírito Santo e orem em línguas, descubram os seus dons e treinem, exercitem os seus dons espirituais e sirvam, multiplicando quanticamente essas ondas de poder e glória e infinitamente mais e mais na comunidade, até ver a comunidade transformada pela proclamação do Evangelho do Reino. Esse dinheiro pega o Espírito de Jesus, ele passa a ter o Espírito da Palavra de Deus, ele passa a ter os valores do Reino de Deus, e é esse dinheiro remido pelo sangue de Jesus que faz com que você e eu possamos enriquecer sem ambição, com um propósito genuíno para esse código espiritual e essa energia financeira. O versículo 7 diz: porque ingressamos nesse mundo absolutamente sem nada, e ao partirmos daqui nada poderemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com que nos alimentar e nos vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa desta cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Primeiro, Paulo está certo, materialmente você não leva nada depois da morte, mas espiritualmente você leva. Existe uma coisa aqui da terra que nós levamos conosco pelo resto da eternidade para o céu. São as nossas alianças, são os nossos pactos, são as nossas amizades, são os nossos relacionamentos, os relacionamentos espirituais, ministeriais, que nós estabelecemos aqui na terra, eles nos acompanham pelo resto da eternidade lá no céu. Não pense você que aqui na terra você vai ser um crente, frequentador de igreja, que não sabe se relacionar com ninguém, e depois que você chegar no céu, você vai se relacionar com Moisés, com Elias, com Jeremias, com o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. Não vai, não vai. Esse fórum de relacionamento no céu durante o resto da eternidade está diretamente ligado com a tua produtividade, está diretamente ligado com o teu galardão, está diretamente ligado com quem você é e com quem você se tornou em Cristo Jesus aqui na terra. É muito importante fazer algo para frutificar no reino, mas muito mais do que aquilo que eu e você estamos fazendo, Deus está preocupado com aquilo que nós estamos nos tornando nele. E é estes relacionamentos de maturidade aqui na terra que vão nos acompanhar pelo resto da eternidade lá no céu. Eu não acredito que alguém vai estar dormindo durante o resto da eternidade. Estaremos com Jesus trabalhando para manifestar o seu reino, a sua justiça na terra dos viventes. Ora, eu sei que muitos têm dificuldade de entender e de se relacionar com isso, porque o versículo 9 fala que tentando ficar rico, caíram em tentação. Por isso cria-se uma teologia de que é espiritual ser pobre, espiritual ser miserável. Se você isolar esse texto de todo um contexto de uma interlinearidade de maturidade entre Gênesis e Apocalipse, você vai até acreditar nessa teologia confusa. Vamos viver no mosteiro agora e vamos comer pão com bolor, pão com mofo, porque isso é espiritual, é isso que Deus quer para as nossas vidas. Será? Você acredita mesmo nisso? Não. O apóstolo Paulo está dizendo que existe uma ambição e uma riqueza que acrescenta dores, que tira a tua paz, que destrói a tua família, que faz você se divorciar e casar 5, 6, 7 vezes. Mas existe uma prosperidade, existe uma riqueza que tem um propósito muito maior do que o seu umbigo, muito maior do que apenas ostentar com um carro importado. Você pode ter 20 carros importados, um helicóptero e uma lancha. Qual o problema disso? Você não trabalhou? Contanto que em primeiro lugar esteja o Senhor Jesus. E o dia que o Senhor Jesus falar com você, sacrifica esse carro, sacrifica esse helicóptero, você seja sensível e obedeça rapidamente. Não é pecado ter riquezas, contanto que você não ame a riqueza. Esta é a continuação do texto sagrado. Entender isso é fundamental para você descobrir o propósito pelo qual você deve ter a verdadeira razão da sua vida, a verdadeira razão da sua existência. Porém, tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas. Versículo 11. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas, na presença de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez o perfeito testemunho. Eu te exorto,
Guarda esse mandamento imaculado e repreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus fará com que se cumpra no devido tempo. Ele é bendito, único, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita na luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A ele sejam dadas honra, poder para todo sempre. Amém. Só desse bloco de texto poderia falar uns 3 dias agora, de tanta riqueza espiritual que nós temos ali. Mas se você ficar focado somente nisso, o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, você é ministro do altar, não perde o foco. Ensina os ricos a chave de uma riqueza que não acrescenta dor, a chave de uma riqueza que dá propósito para a sua vida. O grande lucro, na verdade, não é o lucro comercial, é deixar um legado, um propósito que transformou vidas, impactou milhares e milhares de famílias aqui na Terra. É esse o propósito, de cumprir e colaborar com a manifestação do reino de Deus e da sua justiça. Veja o verso seguinte, o 17. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua fé, a sua esperança, o seu amor, a sua expectativa nas riquezas, no extrato bancário, no seu cartão Black Card, na incerteza das riquezas desse mundo, mas depositem a sua fé, a sua esperança, o seu amor em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos, para viver contentes. Aquela palavra da tradução Revista Corrigida Fiel, contente, contentamento, que é o inverso de acomodamento, acomodação. Viver satisfeitos, orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Não é pecado ser rico. Pecado é amar a riqueza e deixar o reino de Deus e o Senhor Jesus em segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar nas nossas vidas. Desta maneira, fazendo assim, acumularão um valioso tesouro para si mesmo. Aqui é o lucro que realmente importa nós lucrarmos, o nosso galardão lá no céu. Um firme fundamento para a era que há de vir, a vida eterna. E assim alcançarão a verdadeira vida. Ora, o apóstolo Paulo está dizendo que você morre e não leva nada material para o céu. Mas agora, no versículo 19, ele está dizendo que você morre e leva um memorial espiritual para o céu. Lá no início do texto, falando de materialmente, ele diz: você morre e não leva nada para a eternidade, porque você veio sem nada e você volta sem nada, do ponto de vista da matéria. Mas agora, no versículo 18 e 19, ele está dizendo para Timóteo orientar os ricos, porque existe sim algo que você leva com você para a eternidade. É um galardão. É o fruto do que você fez ou deixou de fazer, é o quanto você semeou ou deixou de semear, é o quanto você participou ou deixou de participar, é o quanto você colaborou para expandir o reino de Deus e a sua justiça, e cada órfão, cada viúva, cada mendigo, cada necessitado, cada desempregado, cada homem ou mulher que você ajudou com um curso profissionalizante e mudou a energia do cara, mudou a vida dele, mudou a família dele. Isso sobe na presença de Deus como uma substância real espiritual, e isso sim é levado conosco para a eternidade pelo resto dos séculos do mundo espiritual, da vida com Deus. Isto sim é real. Um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Não faça isso para ser salvo, faça isso porque você foi salvo e está agora manifestando um galardão de glória. Fuja dessas comparações com a prosperidade do ímpio, do perverso, porque isso vai fazer você questionar a justiça de Deus, vai fazer você entrar num caminho de inveja, de ciúme, de autoflagelação. O antídoto é adorar a Deus e ofertar no altar. Fazer o sacrifício no altar do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus, para que além do assistencialismo, o assistencialismo seja misturado com a pregação do Evangelho, com o exorcismo, com a oração de cura, de libertação, com a pregação de Jesus. Muito mais do que dar comida, é dar comida e dar a oração, é dar o pão da vida, Jesus que desceu do céu, porque somente o assistencialismo pelo assistencialismo, você a vida inteira terá que dar o assistencialismo. O assistencialismo misturado com o Evangelho do Reino de Deus, durante 1 ano, 6 meses, 3 meses, parece que não vai ter muito resultado, mas de repente a palavra de Deus floresce e a pessoa muda, e muda para valer. E não muda apenas para não precisar mais receber assistência, muda para que ela agora reproduza o padrão de ajudar e ofertar nos necessitados, porque a energia financeira dela vai mudar
E a cultura dela vai transformar. A alma egoísta, invejosa, murmuradora, que antes reclamava do pouco que tinha, vai aprender a adorar, a agradecer e a desenvolver uma cultura de contentamento, uma cultura de satisfação. É isso que nos habilita a ir mais longe, a dar o próximo salto, a aumentar a autoridade espiritual sobre 2 ou 3 dígitos aí no teu extrato bancário, na tua vida financeira. A sociedade, ela é hedonista, narcisista, materialista e individualista. O hedonismo é alcançar prazer em tudo, de imediato. Nem tudo que você tem que fazer na obra de Deus é prazerosa. Às vezes, abraçar um mendigo, um drogado, um aidético com tuberculose dentro de um presídio, nos nossos serviços de capelania, é fedido, é arriscado, é perigoso. Eu já abracei pessoas com malária, já abracei pessoas com Covid, já abracei pessoas até com ebola. E não estou dizendo que todos têm a estrutura espiritual, a ousadia, a fé, a loucura, a insanidade de fazer o que eu faço. Mas nem tudo que você faz no reino de Deus é prazeroso, é hedonista. Não, existem pessoas com cheiro de urina que vão vir na igreja e você vai chorar abraçado com elas. E ela está ferida de urina e você vai sentir a catinga da urina. Mas você vai amá-la. Nem tudo que você vai fazer na obra de Deus é prazerosa. Mas tem que ser feito, porque é o evangelho do reino. Existem momentos de prazer, de gozo, de alegria, existem momentos de choro, de sofrimento. Jesus tornou-se o líder que se tornou pelo que sofreu. Nem tudo é narcisismo. Eu sei que você tem que se amar a si mesmo, mas às vezes, se você fizer desse amor a você mesmo um objeto de culto e ídolo, você não consegue amar nem a Deus, muito menos o seu próximo. A sociedade é narcisista. Eu sei que o materialismo é o que nos permeia na vida pós-moderna, é a realidade da igreja de Laodiceia, uma igreja materialista. Mas nós temos que vencer isso com a oferta no altar, assistindo e semeando na vida de homens que estão fazendo pelo próximo o que nós gostaríamos de fazer e muitas vezes não conseguimos. Então nós nos unimos a esse galardão, a esse projeto, a essa unção, depositando a oferta, depositando a semente. Não tentando comprar algo de Deus, mas simplesmente expressando satisfação e contentamento com o que Deus nos deu até hoje e visualização de fé criativa para o próximo salto, para a próxima estação, para o próximo crescimento. É possível sim enriquecer, contanto que você e eu não amemos o dinheiro. Amar a riqueza é o grande pecado, é o grande problema. O dinheiro como escravo, como servo, como empregado é muito eficiente. O dinheiro como senhor, como controlador da nossa mente, ele é demoníaco, ele é destruidor. Coloque o dinheiro no lugar certo, debaixo dos pés dos apóstolos, debaixo dos teus pés, debaixo da palavra de Deus. E esse dinheiro vai absorver a energia do reino de Deus e manifestar a sua justiça, quando bem administrado. Eu te abençoo com essa palavra, te abençoo com esse princípio, te abençoo com esse teste, eu te abençoo com esse remédio. Ofertar no altar, adorar a Deus, sacrificar a sua vida, sacrificar os seus recursos financeiros com responsabilidade, com equilíbrio, com moderação. Não vai vender a tua geladeira para fazer barganha com Deus no altar, achando que Ele vai te prosperar e te multiplicar mais, se a tua alma é ingrata, é insatisfeita, se a tua alma nunca se contenta com nada. Quebre esse espírito materialista disfarçado de teologia evangélica, mas abrace o reino de Deus, a sua justiça, e veja, quando você morrer, você vai levar para o céu sim, um galardão, um memorial de ofertas, de sementes e de vidas que foram abençoadas por esses recursos financeiros. Eu te abençoo com isso, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe o vídeo, comunique o canal para os seus amigos se inscreverem, deposite sua oferta, mande seu pedido de oração. Vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos e manifestar a glória do Senhor. Até o devocional de amanhã, em nome de Jesus.